Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso Sementes do Evangelho. É sempre muito bom contar com a presença de todos vocês, pois juntos somos a família de Jesus. Então sigamos um segurando a mão do outro, vivendo o amor fraterno e incondicional que Deus deseja ver em todos os seus filhos. Então vamos à nossa prece. Vamos respirando profundamente, expirando lentamente e elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial e ao amado Mestre Jesus, agradecendo sempre pela oportunidade que nos dá a conhecer suas palavras e ensinamentos de seu santo Evangelho de luz e amor. Mestre querido, sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nossa alma deseja seguir os seus caminhos, conhecendo e vivendo a sua verdade que nos guiará à vida em sua total plenitude, de forma segura aos propósitos de nossas almas, para viver as alegrias que o Senhor tem para nós. Então, Mestre querido, que o Senhor nos envolva, nos ilumine e abençoe, e que fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, veremos o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 4, missão dos profetas. Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. E era esta a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto e deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e dize quem foi que te bateu. A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. Que assim seja. Os verdadeiros profetas trazem à humanidade as informações espirituais, assim como a doutrina espírita nos trouxe informações que estavam ocultas ou veladas por Deus, como mistérios espirituais, imortalidade da alma, vida após a morte, penas eternas ou não, sem necessariamente trazer a presciência, que é o conhecimento do futuro. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Reconhecemos a árvore pelos frutos, que são as obras, os exemplos, as atitudes, as posturas. Isto trará à humanidade a certeza de que são os verdadeiros profetas e não os falsos profetas. O Espiritismo nos dá os meios de provar os caracteres pelos quais se reconhecem os verdadeiros profetas, e são sempre os caracteres morais e jamais os materiais. O verdadeiro profeta
não é só aquele que consegue ter presciência do futuro, mas é um homem de bem, enviado e inspirado por Deus, com a missão de instruir os homens, de revelar ao homem as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Eles são os instrumentos da espiritualidade que trazem as verdades e informações à humanidade. Os profetas são os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, um médium. Os profetas eram médiuns escolhidos por Deus para chamar a atenção de reis e dirigentes que não estavam preocupados com as questões espirituais. Deus os enviara para alertá-los, trazendo a contestação, a consolação, o encorajamento e trazer ao homem de volta ao caminho de Deus. Vamos à nossa prece final, queridos amigos, fechando os nossos olhos, elevados em pensamentos e de todo o nosso coração, de todo o nosso amor, agradecemos ao Pai. Mestre amado, Cristo Jesus, agradecemos por essa nova oportunidade de trazer a sua luz à nossa consciência, à nossa vida. Que a luz dos seus ensinamentos seja impresso em nossa alma e em todo o nosso ser, nos preparando, nos capacitando para sermos seus discípulos, a viver e praticar o seu Evangelho e ainda sendo luzes no caminho dos nossos irmãos que estão em grande dor, mergulhados nas ilusões, que vivem para fugir da realidade, por vezes tão amargas, e ficam entre enganos e acabam por se desviar do caminho da verdade que nos leva a Ti. Então, Mestre querido, que possamos ser seus bons instrumentos de amor, caridade e fé. Que o Senhor nos envolva, nos ilumine e abençoe e nos guie sempre. Assim, amado Mestre, fique conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja.